Seja bem-vindo à nossa aula de vozes verbais. Eu preparei um material para você bem completo, que eu dividi em algumas partes. Neste início de aula, neste primeiro vídeo, eu quero que você entenda como é que eu dividi esse assunto em pedaços. Ele está dividido em pedaços, para que você aprenda tudo de vozes verbais, de maneira bem gradativa. Na primeira parte do material, que é o primeiro vídeo, você vai aprender a identificar as vozes do verbo. Então, você vai identificar as vozes. Como assim identificar as vozes? Esse é o primeiro modelo de questão. São aquelas questões em que as bancas perguntam ao candidato em que voz verbal está a frase. Se está na ativa, na passiva, ou na passiva analítica ou sintética, dependendo da questão, que é ir a fundo, pergunta se é passiva analítica ou sintética, ou reflexiva. Então, vou repetir. Na primeira parte da aula, nós vamos aprender a identificar a voz do verbo. Saber em que voz a frase está. Depois vem a segunda parte da aula, que é o segundo modelo de questão. São aquelas questões em que as bancas só querem saber se a frase, que está na voz ativa, admite a transposição para a passiva. São questões em que a banca traz uma frase na voz ativa e pergunta assim, traz 5 opções na voz ativa, e aí ela pergunta, qual dessas alternativas admitiria transposição? Então, esse é o segundo modelo de questão. Então, ó, primeiro modelo de questão é, isso é importante, isso é aula, o que eu estou falando aqui já é aula. Porque, normalmente, quem está perdido não sabe nem diferenciar uma questão da outra. Eu quero você agora entendendo que neste assunto vozes verbais, temos vários modelos de questão. Então, olha aqui, ó, comece anotando. Já comece agora. O primeiro modelo de questão é identificação, vamos embora anotar. Identificação da voz verbal. Então, você vai ver que todas as bancas, desde VUNESP até SEBRASP, pedem isso. Que o aluno identifique a voz em que a frase está. Se está na ativa, passiva, ou se é passiva analítica ou sintética, etc. O segundo modelo de questão é a questão em que o aluno precisa saber se há ou não, deixa eu colocar assim, igual ao anterior, ó, possibilidade de transportação, possibilidade de mudança de voz. Então, você vai ver que há questões em que as bancas só perguntam ao candidato se uma frase pode ser transportada, ser passada de uma voz a outra. Para resolver esse tipo de questão, você tem que ser bem estratégico, porque o outro lá vai resolver a questão passando cada frase da ativa para a passiva, para ver se fica bom. Você não, eu vou te ensinar estratégia para resolver esse tipo de questão. Questão que você tem que saber se a frase pode ir da ativa para a passiva, sem precisar passar para a passiva. Tudo bem? Então, esse é o segundo modelo de questão. O terceiro modelo de questão são as questões de reescritura. Aí o bicho começa a pegar. Eu dividi as questões de reescritura de vozes verbais para ficar bem completo e para você aprender tudo de tudo, eu dividi essas questões de reescritura em 3 blocos. O primeiro bloco é aquele em que você tem de aprender a passar da voz ativa para a voz passiva analítica. E aí você vai fazer várias questões de VUNESP até SEBRASP, em que as bancas pedem isso. Depois, você vai aprender a fazer o contrário da voz passiva, ó, estou abreviando, da voz passiva analítica para ativa. E aí você vai ver que há questões, quando o candidato tem que passar da voz passiva analítica para ativa, há questões que vão ficando cada vez mais difíceis. Desde frases simples, com 2 verbos só, até frases com 5 verbos. Então, você vai ver até frases em que você olha para a frase, são 5 verbos. Como é que eu faço para passar da analítica para ativa e não perder a coordenação motora? Então, você vai ver que eu selecionei as questões num crescente para você aprender das frases mais simples às mais complexas. E aí, no final, então, ó, você está anotando? Adriana, eu estou anotando isso para quê mesmo, hein? Porque você tem que saber fazer tudo isso. No final dessas aulas que você vai ter de olhar para isso e falar assim, aprendi a fazer tudo isso que a Adriana colocou aí no vídeo.
A última parte do material vai ser dedicada à voz passiva sintética, que é a mais difícil de todas. E eu vou brincar de reescritura da sintética para ativa, da sintética para passiva analítica. A gente vai fazer um estrago, claro, resolvendo muitas questões. Tudo bem? Você vai resolver muito. A cada pedacinho aí desses, você vai resolver muitas questões para poder ficar repetindo o raciocínio. Tranquilo? Organizou? Então, são 3 grupos, sendo que reescritura de vozes verbais eu dividi em mais grupos. E no final, você vai olhar para esse esquema de novo e falar, aprendi tudo isso. Tranquilo? A gente começa, então, pela identificação da voz do verbo. Vamos a essa primeira parte do material. Voz verbal. O que é voz verbal? Voz verbal é a relação que ocorre entre sujeito e verbo. É a voz do verbo. É a voz do verbo em relação ao seu sujeito. São 3 as vozes do verbo: ativa, passiva e reflexiva. Há autores que gostam de falar de uma 4ª voz aí, que seria a voz recíproca. Só que são autores, assim, bem isolados. Isso não é muito comum, isso não aparece nas provas. Então, se porventura você já leu em algum lugar, existe a voz recíproca. Isso é ponto de vista de autores, de gramáticos mais isolados, e isso não tem aplicabilidade nas provas. Em relação a voz recíproca, você vai ver depois, a gente vai chegar à aula do C, você vai ter uma aula só do C comigo ainda neste módulo. Aí sim, você vai precisar classificar o C recíproco, o C parte integrante do verbo. Isso sim é importante. Mas aqui, em vozes verbais, não vamos falar do recíproco, propriamente dito. A gente vai falar depois, tá bom? Então, são 3 as vozes do verbo: ativa, passiva e reflexiva. Entenda que eu vou te preparar agora para as questões em que as bancas pedem que o candidato identifique a voz, se a frase está na ativa, se a frase está na passiva ou se a frase está na reflexiva, tá? Então, vamos lá. Voz ativa. Como é que eu sei que uma frase está na voz ativa? Na voz ativa, o sujeito é agente, ele exerce, ele pratica a ação verbal. Você já aprendeu comigo que a análise sintática começa pelo verbo. Então, você sempre vai ao verbo e pergunta primeiro pelo sujeito. Você vai ficar fazendo isso comigo ao longo das questões. Você vai viver cada verbo. Você vai, diante de cada verbo, perguntar pelo sujeito. Quem é que compreendeu a questão? Quem é que compreendeu? Lembra que a pergunta pelo sujeito é assim? Quem é que compreendeu? Quem é que compreendeu? Todos. Esse todos aqui é o sujeito que exerce a ação. É o sujeito agente. Ele age, ele exerce, ele pratica a ação verbal. Se o sujeito é agente, a voz é ativa. Tudo bem? Voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, ele sofre, ele recebe a ação verbal. Existem 2 tipos de voz passiva, então muita atenção a esses conceitos. Você vai ver que a teoria é curta, mas a gente faz um estrago nas questões. Então, tudo que eu falar da teoria, você tem que entender, tudo de tudo. Então, olha só, voz passiva. Voz passiva, o nome já diz, passiva. O sujeito sofre, o sujeito é paciente. Existem 2 tipos de voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Primeira coisa que você tem de entender é por que elas recebem esses nomes, analítica e sintética. Analítica, o nome analítica, se explica porque a passiva analítica é aquela que aumenta. Já a sintética é aquela que diminui. Então, repita comigo. Analítica aumenta, sintética diminui. Analítica aumenta, sintética diminui. Isso é mantra que a gente vai repetir até o último vídeo de vozes verbais. Você tem que repetir isso quando você estiver perdendo a sanidade nas questões do CESP e da FGV. Então, ó, analítica aumenta, sintética diminui. O que quer dizer isso? Na prática, isso é básico para as questões de reescritura, de frases. Porque quando você vai para a passiva analítica, você ganha um verbo.
Então, a analítica recebe esse nome porque analítica é aumentar. Análise é aumento. Não é quando a gente faz análise. Pense em você fazendo análise lá, né? A gente não aumenta o problema. Primeira vez que eu fiz análise, eu nem sabia que eu tinha tanto problema. Quando eu saí de lá, eu falei, gente, eu tenho muitos problemas, vamos tratá-los agora. Então, a análise é para isso, né? Para a gente aumentar, para depois reduzir. Então, assim, a analítica, ela aumenta porque ela tem um verbo a mais. Ela aumenta porque ela tem o verbo auxiliar. Por isso é que ela aumenta. Ela tem um verbo auxiliar seguido de verbo principal no particípio. Então, vou repetir. A analítica aumenta porque ela tem um verbo a mais. É o verbo auxiliar. Normalmente é o verbo ser. E vou te dizer, eu estou te preparando para as questões de concursos. Então, na prática, é só ele. Os outros verbos aqui, ó, estar ou ficar, em tese, eles podem ser auxiliares de voz passiva também, mas na prática isso é discutível. Você vai ver que há questões da FGV, inclusive, em que a banca rebate isso. Para a FGV, você vai ver que a FGV é uma banca que encara isso de frente, ela encara mesmo. Ela diz que, a banca deixa claro, que voz passiva, analítico ou auxiliar é verbo ser. Ponto. E você vai ver que para todas as bancas, esse é o auxiliar. Auxiliar de passiva. Repita comigo, verbo ser. Podendo também, segundo os gramáticos, ser os verbos estar ou ficar. Outra coisa, lembra que eu estou te falando tudo neste vídeo para depois a gente resolver várias questões. Então, você tem que prestar muita atenção e anotar tudo que eu falar. Então, ó, voz passiva analítica, ela aumenta, ela tem um verbo auxiliar, que normalmente é o verbo ser, podendo ser os verbos estar ou ficar, seguido de particípio. Uma outra coisa que você tem de saber é do agente da passiva. O agente da passiva é termo que pode vir ou não na frase. Agente da passiva, ele pode ser determinado. Você vai ver que bancas como o Sebrasp adoram isso. Ó, vou repetir, ó. Determinado é aquele que está explícito ou indeterminado. Indeterminado é aquele que existe, mas a gente não sabe quem é. Indeterminado é aquele que está implícito. Presta atenção, olha só. A agente da passiva sempre vai existir. Você vai ver que, inclusive, há questões de bancas como Sebrasp, em que a banca, Sebrasp faz muito isso, ela fala assim, na frase X, ela coloca uma frase, aí ela diz que o agente da passiva não existe. Não, tá errado. Assertiva errada. Agente da passiva sempre existe. Mas como assim, Adriana, sempre existe? Porque haverá sempre alguém a executar aquela ação. Se a ação foi executada, é porque alguém fez, entendeu? Se eu digo assim, ó, o alerta foi dado, eu não digo quem foi que deu o alerta. Ou seja, o agente não aparece, mas ele existe. Não confunda, portanto, agente indeterminado com inexistente. E o agente da passiva, ele sempre existe, só que ele pode não ser mencionado. Entendeu e anotou? Se ele vem mencionado, ele é o chamado agente da passiva explícito. Veja o primeiro exemplo. A questão foi compreendida por todos. Então, vamos atacar esse primeiro exemplo. Qual é o sujeito? O sujeito é a questão. O sujeito é um sujeito que sofre a ação. Que sofre a ação de ser compreendida. Então, é por isso que a gente diz que esse sujeito é paciente. Tudo bem? Além disso, ó, Adriana, o que eu tô fazendo aqui, minha filha? Você está identificando a estrutura da frase na voz passiva analítica. Então, você tem que estar muito ambientado com isso daí. Então, ó, voz passiva analítica é isso que você está vendo no primeiro exemplo. É um sujeito paciente, sujeito que sofre a ação. Uma locução verbal. O que é locução verbal mesmo, hein? Locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos. Então, na locução verbal de voz passiva analítica, você terá pelo menos 2 verbos. Pelo menos 2.
Você depois vai ver questões comigo de voz passiva analítica com 4, 5 verbos. Adriana, por que você está falando que é pelo menos 2? Por que eu tenho que ter pelo menos 2 verbos? Por que pelo menos 2? Porque um vai ser o verbo ser, que é o chamado auxiliar, então anote aí. Você sempre vai ter um auxiliar seguido de um principal. Tudo bem? Você pode ter mais verbos do que isso? Ah, pode, você vai ver nas questões. Eu posso ter mais verbos. Eu posso ter mais de um auxiliar. Tudo bem? Mas na passiva analítica eu terei sempre o ser. E eu posso ter outros auxiliares, é isso que você vai ver depois, não se preocupe ainda com isso. Preocupe-se em entender esta frase. Tudo bem? Então, nesta frase eu tenho um sujeito paciente, eu tenho uma locução verbal formada de verbo ser, que é auxiliar de passiva, mais verbo principal no particípio. O verbo principal, ele vem sempre no particípio. Particípio é aquela forma DO, normalmente DO e suas variações de gênero, DO, DA, ou esse particípio aí ele vai ao plural, então se o sujeito estiver no plural, ele vai ao plural, é um particípio que varia. E pode ser também um particípio irregular, TO, por exemplo, ele foi dito, dito é particípio irregular, tá? Só para você entender o que é particípio, relembrar o que é particípio. Então, memorizando, voz passiva analítica, ela tem sempre um sujeito paciente, ela tem sempre um auxiliar de passiva, porque ela é aquela que aumenta, ela é analítica, ela tem sempre um auxiliar seguido de verbo principal no particípio. E o agente da passiva pode vir determinado ou não. Então, veja neste exemplo, a questão foi compreendida por todos. Por todos é o agente da passiva. Você já estudou comigo o agente da passiva lá na aula de análise sintática, lembra? O agente da passiva normalmente vem com a preposição por, mas lembra que não é só a preposição por, ele pode vir também com a preposição de. Não é muito comum. O mais comum é a preposição por no agente da passiva. E é claro, a preposição por, ela pode se contrair ao artigo pelo, pela, pelos, pelas, tá bom? Normalmente, preposição por. Só que o agente da passiva não é termo obrigatório na frase. O agente da passiva não é termo obrigatório na frase. Veja o segundo exemplo. O alerta foi dado. O alerta foi dado, a frase também está na passiva analítica. Veja, ela está na passiva analítica. Por quê? Sujeito é paciente, o alerta, tudo bem? É um sujeito que sofre a ação, é um sujeito paciente. Eu tenho uma locução verbal com o verbo ser mais particípio. E o agente da passiva? O agente da passiva é inexistente. O CESP pergunta isso. O alerta foi dado, o agente da passiva é inexistente? Não, ele é existente, ele existe, só que ele está indeterminado. Quando se diz que o alerta foi dado, então, aqui você vai escrever já isso, agente da passiva oculto ou indeterminado. Você pode chamar também de oculto, é a mesma coisa. Você não sabe quem é, não está aí. Mas eu prefiro usar o termo que as bancas usam, agente da passiva indeterminado. Ou seja, você não sabe quem é. Quando você fala que o alerta foi dado, pode ter sido dado por ele, por ela, por eles, não se sabe quem é. Tudo bem? Você acabou de conhecer, lembra que você está se preparando para as questões em que as bancas requerem que o candidato diga a voz do verbo. Voz ativa, sujeito age. Voz passiva, sujeito sofre. Voz passiva pode ser analítica, que é aquela que aumenta, ela tem o verbo auxiliar, e ela pode ter ou não agente da passiva expresso. E aí vem a passiva sintética. Voz passiva sintética é aquela que economiza, ela é uma síntese de informações. Ela também é chamada de pronominal. Por que pronominal? Porque ela traz o pronome ser, a partícula ser, que a gente chama de apassivadora. É o famoso CPA. Você vai ter muita intimidade com ele. Então, veja, a partícula C, apassivadora, é aquela que aparece sempre na voz passiva sintética ou pronominal. Na voz passiva sintética ou pronominal,
O verbo tem sempre transitividade direta. Ou ele é VTD, ou ele é VTDI. Então, eu costumo dizer que você só precisa saber duas coisas. Presta atenção. Duas coisas que você tem que saber para ter certeza de que uma frase está na passiva sintética. Você vai ver nas questões aí, toda vez que a banca perguntar se a frase está ou não na sintética, você tem que verificar duas coisas. Para ela estar na sintética, ela tem que ter VTD ou VTDI mais C, que é o chamado CPA. E uma outra coisa que você tem que saber para ter certeza de se ela está na sintética ou não é passar para a analítica. Ela equivale à passiva analítica. Equivale à passiva analítica. Tá? Tô abreviando aqui para ficar mais fácil aí de você anotar. Adriana, essas duas coisas são o quê, minha filha? Toda vez que você tiver que verificar se uma frase está ou não na sintética, você vai fazer duas verificações. Verificações para saber se a frase está na sintética. Olhar a transitividade do verbo, se é VTD, VTDI mais C, e passar a frase para a analítica. Quando você passa para a analítica é que você tem certeza. Estou dizendo isso porque às vezes a frase tem um VTD com C e não é passiva sintética. Isso você vai treinar muito comigo, reescritura. Então, para ter certeza de que é sintética, você tem de passar para a analítica. Se você conseguir passar para a analítica, é porque ela estava na sintética. Por isso que são essas duas coisas juntas que vão te garantir que a frase está na sintética. Por isso que a gramática fala que ela equivale a uma passiva analítica, ou seja, você consegue passar para a analítica. Então, exemplo, vende-se terreno. Isso aqui é voz passiva sintética? Vamos ver. Quem vende, vende alguma coisa. Eu tenho VTD mais C. Sim, parece ser passiva sintética. Para eu ter certeza de que ela está na sintética, eu vou passar para a analítica. Passo para a analítica. Terreno é vendido. Quando eu consigo passar para a analítica, quando eu consigo fazer a reescritura, eu tenho certeza de que ela está na sintética. Então, eu já estou te munindo disso para quando chegarem as questões mais complexas, você não estranhar. Poxa, Adri, eu estava lá fazendo uma questão e eu achava que a frase estava na passiva sintética, porque tinha um verbo de transitividade direta e um C. Tá, mas você conseguiu passar para a analítica? Não, não fez sentido. Então, ela não estava na sintética. Era um outro C. O C não era PA. Ou o C era PIV, parte integrante do verbo. São outros Cs que você vai ver aí. Por isso, tem que passar para a analítica para que ela esteja na sintética. Veja o segundo exemplo. Vendem-se terrenos. Veja, eu tenho VTD mais C. Quem vende, vende alguma coisa. Verbo transitivo direto mais C, voz passiva sintética. Tanto é voz passiva sintética que eu consigo passar para a analítica. Passe para a analítica. Terrenos são vendidos. Consigo passar para a analítica. Se eu consigo passar para a analítica é porque ela é sintética. Terrenos são vendidos. Uma outra coisa que você tem que saber, que é mantra. Mantra, para você repetir até internalizar. O mantra é, repita comigo, na voz passiva não existe OD. E sim, sujeito paciente. Você vai ficar repetindo esse mantra até ter total consciência dele. Mas, Adriana, eu não entendi nada ainda. Vou te mostrar. Na voz passiva, seja voz passiva analítica ou voz passiva sintética, não existe objeto direto. Mas, Adriana, que estranho, porque o verbo, ele é transitivo direto, mas o que vem depois dele não é OD, e sim sujeito. Vende-se terreno. Ora, é só passar para a analítica que você vai ver que isso é sujeito. Terreno é vendido. É isso. Na voz passiva sintética, mesmo o verbo tendo transitividade direta, mesmo ele sendo VTD, não existe OD. O que vem ali ao lado não é OD.
Era OD na voz ativa, mas na passiva virou sujeito paciente, é isso que você vai ver nas questões de reescritura. Na voz passiva não existe OD, e sim sujeito. Tanto que vem depois é sujeito, que quando vai ao plural, o verbo vai ter de concordar. Vendem-se terrenos. Terrenos são vendidos. Saber que isso aqui é sujeito vai fazer com que você não erre a concordância verbal. Por isso que o certo é dizer alugam-se casas. Porque casas são alugadas. Casas é sujeito. Tudo bem? Então, na voz passiva sintética, o que vem ao lado não é objeto direto, e sim sujeito. Por isso, o verbo vai ter de concordar com isso, com esse termo. E uma outra coisa que eu quero que você identifique aí é que na voz passiva sintética, eu não escrevi aqui, ó, tudo que eu escrevi eu estou demonstrando para você aprender. Na voz passiva sintética, eu posso ter VTD ou VTDI. Então, pode ser VTD e pode ser VTDI. Então, vem comigo. Deu-se às poesias o nome de primeiros cantos. Isso é voz passiva sintética? Lembra que a gente faz 2 verificações. É só organizar para não esquecer, ó. São sempre feitas 2 verificações para saber se a frase está na passiva sintética. Eu vejo a transitividade do verbo e eu tento passar para a analítica. Então, vamos ver se essa aqui está na sintética, ó. Deu-se às poesias o nome de primeiros cantos. Vou olhar para o verbo. Quem dá alguma coisa a alguém. Nessa frase, quem dá alguma coisa a alguém. Sim, eu tenho VTDI mais C. Tá, agora eu vou fazer a segunda verificação. Para saber se está na sintética, eu passo para a analítica. Passo mentalmente para a analítica. O nome de primeiros cantos foi dado. Foi dado às poesias. Sim. Consegui passar para a analítica, então ela está na sintética. Tudo bem. Agora, vamos fazer a análise sintática da frase. Lembra o mantra? Na voz passiva, seja analítica ou sintética, não existe AD, e sim sujeito. Então, vamos embora lá, fazendo a análise sintática da frase. Deu-se às poesias o nome de primeiros cantos. O que é que se deu às poesias? O nome de primeiros cantos é o sujeito. É o sujeito paciente. É só passar para a analítica, ó. O nome de primeiros cantos foi dado. O nome de primeiros cantos foi dado. Então, Adriana, mas isso não é objeto direto não, minha filha? Isso não é objeto direto, quem dá não dá alguma coisa? Lembra que o objeto direto na passiva vira sujeito paciente? Então, isso aqui é o sujeito paciente. Tanto é que está no singular e é por isso que o verbo está no singular. Deu-se o nome. Tudo bem? Tá, mas e as poesias? As poesias, ora, você não viu lá? Quem dá alguma coisa a alguém? As poesias é o alguém, é o objeto indireto. Mas, Adriana, você disse para mim que não existia objeto. Eu falei que não existia objeto direto, mas o indireto existe. É que o objeto direto, ele virou o sujeito. Por isso que ele não existe mais. Mas o indireto, ele existe normalmente. Nele a gente não mexe. Ele continua sendo objeto indireto. Entendeu por que eu coloquei esse exemplo aí? Então, ó, dando uma geral no slide, para ver se você aprendeu tudo do slide. Nesse slide, você está aprendendo o início, a identificar uma frase na voz passiva sintética. Você aprendeu que voz passiva sintética é sinônimo de voz passiva pronominal. Ela recebe esse nome sintética porque ela economiza. Adriana, mas que papo é esse de economiza? Ó, eu vou organizar aqui para você não esquecer. Ela é econômica. Por que econômica? Porque ela economiza em 2 coisas. Em 2 coisas. Ela não apresenta o verbo auxiliar ser, que a analítica apresentava. Então, já é uma economia. E ela não costuma mencionar o agente. Não menciona o agente da passiva. Você está entendendo? Você vai ver que nas questões de concursos de alto nível,
Você vai ver aí, eu vou começar já com elas. Você vai ver que há questões em que o cara só quer saber esses conceitos. Não adianta ficar passando de uma voz a outra como um robô e não entender isso daí. Você não vai conseguir resolver as questões mais tops. Nas questões mais tops, você vai ver, o cara vai querer saber por que o nome é sintética. Então é sintética por quê? Porque economiza. Ela não tem o auxiliar da passiva analítica, que era o verbo ser, e ela não menciona o agente da passiva. Ela não menciona o agente da passiva, ela não menciona, ele existe, mas ela não menciona. Ou seja, não é comum a pessoa, numa frase como essa, por exemplo, dizer assim, vendem-se terrenos por mim. Não é comum, não é que esteja errado. Adriana, está errado colocar o agente da passiva na passiva sintética? Não é erro. Mas não é comum, porque esse não é o objetivo dela. O objetivo dela é, eu digo pragmaticamente, o que ela faz é ser direta, objetiva. Então, ser direta, vendem-se terrenos. Alguém vende, mas não se menciona quem. O agente da passiva é economizado. Entendeu? Tranquilo. Então, ó, você está se despedindo dela. A voz passiva sintética é aquela que é econômica. Ela é econômica porque ela não tem o verbo auxiliar e ela não menciona o agente da passiva. A estrutura dela é sempre VTD ou VTDI mais C. Tem que ser VTD. Ou é VTD ou é VTDI. Por que tem que ter transitividade direta? Porque tem que ter um objeto direto para virar sujeito. Na voz passiva, a transitividade do verbo é sempre direta. Ou é VTD ou é VTDI. Para eu ter certeza de que uma frase está na passiva sintética, eu uso duas verificações. Eu olho a transitividade do verbo e eu passo para a analítica. Outra coisa que eu aprendi é que na voz passiva sintética, apesar de o verbo ter transitividade direta, não há objeto direto na frase. O objeto direto ele vira sujeito paciente. E é por isso que o verbo vai ter que concordar com ele. Se ele vier no plural, o verbo vai ficar no plural. Tudo bem? Então olhe para mim. Você aprendeu voz ativa, que é aquela em que o sujeito exerce a ação. Depois, voz passiva, que é aquela em que o sujeito sofre a ação. Aí você pode ter a passiva analítica, que é aquela que aumenta, e a sintética, que é aquela que economiza.